Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha desse nosso curso mega completo que dá uma boa base para a gente em terapia cognitivo-comportamental. Espero que vocês estejam aí animados para mais um dos nossos encontros, né? E hoje a gente vai falar sobre as modificações das crenças. Muitos profissionais acabam relatando para mim, né? Para quem não sabe, eu dou supervisão. E nessas supervisões, muitos profissionais falam assim para mim: Ellen, eu consigo identificar as crenças, eu consigo ali fazer uma conceitualização cognitiva, mas como é que eu faço a modificação dessas crenças, né? Essas crenças precisam ser alteradas, e aí como que a gente faz? Então, no capítulo anterior, a Nayara falou um pouquinho das crenças, e agora a gente vai falar da identificação das crenças, e agora a gente vai falar dessa modificação das crenças, tá? Gente, a aula de hoje, ela vai ser um pouco rapidinho, assim, né? Porque, visto que é um tema que a gente já falou em outros momentos, né? E agora a gente vai reforçar um pouquinho essa ideia e falar um pouquinho sobre algumas técnicas referentes a isso. Então, vamos lá, né? Então, quando o cliente ele está no modo mal adaptativo, né, como depressão, como a própria ansiedade, né, é importante, né, desenvolver e fortalecer crenças realisticamente positivas, né? Então, vamos pensar, às vezes o nosso paciente está com crenças que atrapalham todo o funcionamento mesmo da sua vida, né? Então, a gente precisa ativar e fortalecer crenças que são realistas e positivas, né? Não é, gente, aquela concepção, né, de internet, de pensar positivo e ser good vibes. Não é isso, né? A gente vai identificar, como a Nayara já falou, crenças, mas a gente também precisa fortalecer e evidenciar com o nosso paciente novas crenças, crenças que são realistas e positivas, né? Porque isso vai impactar todo o funcionamento, né, do nosso paciente, né? De sair de uma condição mal adaptativa para uma condição adaptativa, né? Então, a qualidade de vida em si desse paciente, quando a gente consegue fazer esse bom manejo das crenças, vai ser muito importante, tá? Então, a gente precisa fortalecer essas crenças realistas e positivas para ativar o modo adaptativo, né? O que é enfatizado em maior grau em uma orientação para a recuperação. Então, para a gente recuperar o nosso paciente, a gente precisa fazer esse processo, né, das crenças, tá? E modificar suas crenças negativas e realistas para desativar o modo depressivo, né? O que é enfatizado com maior grau na TCC. Então, gente, o que a gente está mostrando aqui, que modificar essas crenças negativas, né? A gente identifica no primeiro momento e a gente precisa modificá-las, né? Utilizando várias técnicas que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai contribuir muito no caso do nosso paciente, né? Porque muitas vezes a gente consegue observar, né, que aquele padrão de comportamento mal adaptativo do nosso paciente, ele está vindo ali de crenças, às vezes centrais, nucleares ali, muito mal adaptativas, né? Muito negativas, né? E aí, como a gente já falou sobre essas crenças nucleares, né? Elas acabam ali regendo muito do nosso comportamento, mais enraizada, né? Muitas vezes acontece lá na nossa infância que essa crença ela vai sendo solidificada e a gente vai carregando isso ao longo da vida, né? E aí, quando a gente percebe que o paciente está com essa crença e ela está impactando diretamente na vida dele, a gente também traz a possibilidade para que esse paciente fala, opa, pera lá, o quanto que isso está custando na minha vida? Entende? Porque se eu ainda não estou consciente, se eu ainda não identifiquei que isso é um problema, isso vai se manter.
né? É aquela roda infinita de que eu vou fazer as mesmas coisas sempre, né? Então, a partir do momento que eu entendo que isso é negativo, traz a possibilidade de pensar em novas possibilidades, tá? E aí, além de trabalhar nessa modificação de crenças, a gente precisa fortalecer crenças positivas, né? Então, a maioria das pessoas, a não ser que tenham fortes traços de transtorno de personalidade, possui crenças razoavelmente equilibradas, né? Adaptativas e realistas. Então, gente, o que a Judite reforça aqui é que a maioria de nós temos crenças que são adaptativas, né? Essas crenças são fortes, né? Como eu acabei de falar para vocês, construídas ali ao longo do tempo. E a gente acaba tendo elas mais adaptativas. Porém, quando a gente tem aí, no caso de transtornos de personalidade, né? Muitas dessas crenças, elas têm uma distorção ali, ela não é adaptativa, né? Até mesmo num transtorno de humor, né? A gente vê essa alteração, né? Então, essa alteração, ela impacta diretamente no nosso funcionamento. Gente, desculpa os barulhos de fundo, né? Mas essa hora da noite que eu estou gravando, acaba que tem aí alguns contratempos, tá? Mas não vamos tirar o foco da nossa aula de hoje, que é super importante na sua atuação na prática clínica com a terapia cognitivo-comportamental, tá? Porém, os esquemas que contêm algumas dessas crenças positivas são desativados quando o cliente está no modo depressivo, né? E é importante reforçar que essas crenças mais positivas. Então, o que acontece? Às vezes, a gente até desenvolve crenças positivas. E aí, um paciente num quadro depressivo, ele desativa, ele desinvalida toda essa crença, porque ele está naquela visão negativa, né? Então, uma metáfora que a gente utiliza muito na TCC é que, às vezes, a gente usa lentes que fazem a gente enxergar certos fenômenos, certos acontecimentos, certos fatos da nossa vida de uma forma distorcida, como quando a gente utiliza um óculos. Se você pegar um óculos escuro, você vai ver as coisas todas escuras. Se você utilizar um óculos que tenha lente azul, você vai ver tudo azul. Se você utilizar um óculos de lente vermelha, você vai ver tudo muito vermelho. Então, a gente utiliza dessa metáfora até para explicar para o nosso paciente que, às vezes, a forma como a gente enxerga certas coisas está com uma lente que não é compatível com a nossa realidade. Então, a gente precisa tirar essa lente e enxergar com mais clareza, tá? Então, muitas vezes, os pacientes, né, a maioria tem essas crenças que são adaptativas. Se você está dentro de quadros ali depressivos, ansiosos, pode ser que isso acabe sendo desativado, e aí a gente precisa reforçar, fortalecer, relembrar, né, trazer à tona aí, ou repensar mesmo em crenças que serão positivas, que serão construtivas, certo? Vamos lá. E aí, para fazer, aí a Judite traz uma lista de possibilidades para a gente fortalecer essas crenças, né, que são positivas. Né? Então, a gente vai pensar com o nosso cliente, crenças que podem ser positivas, né? Onde o paciente visualize essas crenças, e aí tá, não basta, o que ela nos diz é que assim, não basta só que você identifique isso com o seu paciente, porque é a mesma coisa quando pessoas leigas dizem assim para você: ah, mas é só você pensar positivo, né? Se a gente só identificasse as crenças, só identificasse pensamentos automáticos, só identificasse, né, esse funcionamento, padrões de comportamento do nosso paciente, se a gente só fizesse e a gente parasse por aí, a gente ia estar basicamente nesse mesmo funcionamento das pessoas leigas, né? Não é suficiente. Eu costumo explicar para os meus pacientes que é como se a gente reprogramasse.
o nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele tá ali no piloto automático, e aí a gente precisa reprogramar algumas coisas, a gente precisa jogar no lixo certas coisas, e a gente precisa acrescentar e instalar novos softwares, né? É um exemplo, assim, que eu gosto de reforçar com os meus pacientes, porque fica muito visível de que a gente acumula muito lixo mental, a gente acumula crenças que são desadaptativas e a gente não precisa ficar com elas para a vida, né? A gente precisa ir fazendo essas pequenas modificações, tá? Então, uma das estratégias que ela cita é identificar dados positivos e tirar conclusões úteis sobre as suas experiências. Então, às vezes, né, principalmente nos casos de depressão, acaba que a pessoa ela passa por uma situação, tem informações positivas, tem algo de positivo ali naquela história, mas ela se atém àquele detalhe negativo, reforça aquela crença negativa, né, desadaptativa. Então, o que a gente faz? A gente faz esse exercício de questionar e mostrar, opa, mas tá, pera lá, nessa situação aqui, você percebeu que isso foi produtivo, né, que isso impactou na sua forma de vivenciar, que você teve essa experiência e essa experiência foi muito útil para você, né? Por exemplo, um paciente que esteja ali num quadro depressivo, esteja ali, às vezes, passando por aquela transição profissional, né? De, eu preciso fazer um concurso, e aí ele tem várias crenças negativas de eu sou burro, porque eu não consigo passar num concurso, porque várias pessoas passam e eu não, e então ele tem uma crença muito negativa, muito desadaptativa. Porém, quando a gente vai observando que ao longo da vida, em alguns momentos, quando ele pensou, né, ele falou, poxa, eu sou burro, sou assim, ele buscou trabalhar para sanar essa deficiência, né, esse déficit, assim, acadêmico, né? Então, vejam que a mesma situação, ela impacta de forma diferente, né? Então, assim, a forma como ele enxerga, eu sou burro, nananana, coloca ele ali paralisado, muitas vezes frente à situação em que ele precisa se mexer, mas às vezes quando a gente busca isso historicamente, a gente vai observar aqui, não, pera lá, você lembra lá no colegial, né, quando você foi passar no vestibular, você teve esse pensamento e aí isso fez você buscar estudar, né, e aí assim, não é eu sou burro. E é onde a gente mostra, né, para o nosso paciente, né? Não é eu sou burro, opa, talvez eu não saiba. E então eu preciso buscar. Então, essas situações, né, a gente precisa identificar esses dados positivos, tirar conclusões que são úteis, né? Então, dentro dessa hipótese aqui que eu mostrei para vocês, né? Olha, foi útil você pensar, não foi útil você pensar que você é burro, mas foi útil você refletir sobre essa situação porque fez você buscar um conhecimento. Então, a gente mostra outras formas de pensar, uma forma mais positiva, né? E aí a gente faz muitas vezes essa troca, né? Pede para o paciente fazer essas trocas de palavras, né? Não é ser burra, mas talvez eu não saiba. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Identificar as vantagens de acreditar nas crenças adaptativas. Muitas vezes, o paciente ele não consegue identificar o porquê que ele tem que pensar nessas crenças adaptativas. Por que eu tenho que reformular certas crenças, né? Modificar certas crenças e me apoiar em crenças mais positivas? Qual que vai ser a diferença? O que isso vai impactar? Então, se ele não entender que a forma como ele cristaliza crenças negativas vai impactar de forma negativa, ele não vai se esforçar para modificar essas crenças, né? Ele não vai querer fazer o trabalho duro de fazer registro de pensamento, né? A gente fazer todos os exercícios, fazer plano de ação em cima disso. Ele não vai, porque ele não entendeu o porquê.
Então, por isso que é importante a gente identificar com o nosso paciente, sabe assim, olha, se hoje você não se enxergasse como burro, mas se você se enxergasse como uma pessoa que busca informação, qual seria a diferença? Ah, eu talvez estaria mais animado para estudar, né? Eu ia estudar sem estar me cobrando e me preocupando. Nossa, será que eu vou tirar uma boa nota? Não, eu ia enxergar isso como um processo. Então, esse exercício de identificação, ele é muito importante, tá? Notar o significado dos dados positivos, usar outra pessoa como referência, né? E tem também uma estratégia bem legal que ela coloca, que é usar um quadro para coletar evidências. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Induzir imagens de experiências atuais e de sua história e reagir como se, né? Então, aqui vou falar um pouquinho sobre esse usando o quadro para coletar evidências. Lá no livro, a Judite, ela faz um quadro para coletar essas evidências com o Wave, né? E aí, lá ele coloca as situações e a conclusão que ele chega àquilo, tá? Então, essa foi a proposta para ela, para a gente coletar essas evidências. E aí, por exemplo, ele coloca lá, acontecimento, experiência. Terminei de organizar todas as contas e as paguei. O treinador de futebol me agradeceu várias vezes depois do jogo. Ajudei Jim a consertar um vazamento. Então, aqui são coletas dessas evidências. E aí lá ele colocou as conclusões. Conclusão, ou o que isso diz sobre ele, né? Eu consigo me concentrar melhor do que eu imaginava, consigo me organizar muito bem, consigo resolver as coisas. Então, o que eu explico para os pacientes é que quando a gente está fazendo essa reprogramação, a gente precisa exercitar, malhar o cérebro, né? Como eu costumo dizer. Então, a gente precisa exercitar esse cérebro, a gente precisa fazer esses exercícios de trazer evidências positivas do porquê a gente está fazendo determinadas coisas. Porque para reprogramar, a gente precisa exercitar. Se a gente não exercita, a gente cai naquele caminho já mais conhecido. Então, a gente acaba indo para esse caminho que é mais não diria mais prático nem mais fácil, porque não é fácil, mas quando a gente vai para um caminho mais conhecido, a gente vai mais tranquilo, né? Digamos assim. Então, acaba que a gente tem essa tendência a ir para aquilo que é mais conhecido, né? Mesmo que, no caso, esse caminho ele seja desadaptativo, né, gente? Então, vamos lá, né? Em determinada parte, né, do livro, a Judite fala que os clientes variam consideravelmente quanto ao grau em que são capazes de modificar as suas crenças nucleares. Então, cada pessoa vai ter uma capacidade de modificar essas crenças nucleares ou não, né? Quando a gente fala que as crenças nucleares, muitas vezes, elas são solidificadas lá na infância, a gente traz isso ao longo da nossa vida, vai depender muito, assim, de cada caso, né? Até onde a gente vai conseguir modificar essa crença, tá? Não é possível ou realista para alguns clientes reduzir a 0% a força dessas crenças. Então, o nosso objetivo é diminuir a força dessa crença, né? Que é desadaptativa, mas muitos clientes... muitos clientes vão ter dificuldade nesse processo. Eles não vão conseguir reduzir a zero o impacto daquela crença, né? Que eu costumo dizer assim que passou tanto tempo junto com você, tanto tempo, que é difícil de você largá-la, sabe? É difícil você deixar ir. Então, a gente precisa também pensar nisso, né? A gente vai diminuindo a força, a gente vai fazer vários exercícios, a gente vai utilizar de várias técnicas, mas em alguns casos, essa crença ela não vai se enfraquecer 100%, né? E aí a gente precisa ter essa clareza também, tá?
De modo geral, as crenças foram suficientemente enfraquecidas quando os clientes têm probabilidade de continuarem modificando seu comportamento disfuncional, apesar de ainda se apegarem a uma remanescente da crença. Então, o que ela propõe aqui? Que mesmo que a gente não consiga reduzir a zero a força dessa crença, conforme a gente vai utilizando ali de técnicas com o nosso paciente, né, e modificando certos comportamentos disfuncionais, a gente vai conseguir uma mudança considerável, né? A gente não vai fazer com que o nosso paciente se desapegue 100% dessa crença, mas a gente vai conseguir mudanças consideráveis. E dentro dessas mudanças consideráveis, a gente vai ter aí qualidade de vida, né? Então, pensando aí num paciente depressivo, quando ele tem uma crença que é disfuncional, que traz à tona aí comportamentos mal adaptativos para ele, a gente não vai conseguir aí arrancar essa crença dele, mas a gente vai enfraquecendo, enfraquecendo, a ponto dele conseguir olhar para aquilo e falar, tá, eu penso ainda nisso, eu entendo de onde vem isso, eu compreendo que isso faz sentido na minha história, mas isso é desadaptativo, então eu preciso ir contra a maré, digamos assim, né? Eu posso olhar para essa crença e, mesmo assim, fazer uma ativação comportamental de comportamentos novos, de comportamentos funcionais, de comportamentos que vão trazer um benefício, isso já é, por si só, muito, 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 muito importante para o nosso paciente, né? Porque ele vai ganhando qualidade de vida, ele vai saindo dessa condição depressiva, apática, de muito sofrimento, e aí ele vai ganhando novas possibilidades. Entendem? Porque a partir do momento que o nosso paciente ele não for enfraquecendo isso, ele for achando que, eu falo que assim, às vezes parece que o paciente ele se apega àquela crença, a crença central, desadaptativa, de estimação, sabe? Então, ele sabe que aquilo não é assim. A gente faz exame de evidências com ele, ele sabe, ele entende, traz todas as evidências, ele compreende aquilo historicamente na sua vida, mas ele se apega àquilo como uma muleta, né? Inclusive, assim, hoje eu fiz uma supervisão de um caso que isso mostrava todo o funcionamento do paciente, daquela psicóloga, sabe? Não posso falar assim com propriedade para vocês, mas a gente consegue nos casos identificar, sabe? Aquela crença central, ela tá tão cristalizada, ela tá tão forte que ela acaba mantendo uma condição de vida o paciente acaba se apegando a ela, usando de muleta e mantendo aquela condição de vida super desadaptativa que ele está vivenciando, né? Mas é isso, gente. Dentro desse processo, a gente tem que ir enfraquecendo essas crenças para abrir a possibilidade de novos comportamentos, para abrir a possibilidade de novas situações, tá? Então, as crenças, elas costumam mudar primeiro no nível intelectual, né? Então, especialmente se você está empregando técnicas apenas ao nível intelectual, né? Racional. Então, os clientes, eles podem precisar de técnicas experimentais, né? Incluindo imaginário, dramatização, narrativa de histórias ou metáforas e experimentos comportamentais para mudar as suas crenças no nível emocional. Então, o que a gente está falando aqui, né? Que, no primeiro momento, a gente usa de técnicas que vão no nível intelectual. Racionalizar, trazer essas evidências, pensar, né? Mas a gente também precisa colocar técnicas experimentais, né? Então, onde a gente vai fazer que o nosso paciente imagine situações, dramatize dentro daquelas possibilidades, né? A gente traz histórias, a gente traz metáforas, né? E aí a gente pede muitas vezes para que ele faça experimentos mesmo, né? Para mudar trazer essas mudanças no nível emocional, tá? Então, as cognições, elas mudam na presença do afeto, né? Portanto, o melhor momento para trabalhar nas crenças negativas é quando seus esquemas estão ativados na sessão,
né? Então, os clientes, então, em geral, experimentam mudanças em ambos os níveis à medida que são recebidas informações corretivas. Entendem que a gente tem esses níveis e essa mudança, ela tem que acontecer em ambos os níveis. Não adianta eu apenas racionalizar com o meu paciente, utilizar de técnicas que vão ali ser efetivas no nível intelectual, trazer evidências e tudo mais, e não trabalhar experiências emocionais, porque isso não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, né? Então, em ambos as áreas, essas medidas elas precisam ser corretivas, né? Essas reformulações. A gente precisa repensar, a gente precisa reprogramar, né? Novamente, eu falando essa palavra aqui, reprogramar, né? Então, é muito complexo, né? Eu costumo, assim, explicar para os pacientes que, às vezes, assim, você está com aquela crença há 20 anos, não é de hoje para amanhã que a gente vai conseguir essa modificação. A gente vai precisar de experiências, a gente vai precisar de racionalização, a gente vai precisar de dramatização de novas situações, de exercícios para ir enfraquecendo a crença desadaptativa e criando novas possibilidades para crenças mais positivas, né? Então, não tem como a gente achar que uma coisa que está super forte vai do dia para a noite murchar e você vai plantar uma sementinha da crença positiva e ela vai nascer de um dia para o outro. Entendem? Então, é um processo. E é isso que tanto você, enquanto terapeuta, quanto o seu paciente precisa compreender, tá? E aí a gente entra nas técnicas para modificar crenças negativas, né? Então, para mudar uma crença negativa, você irá orientar o cliente sobre as suas crenças nucleares, monitorar a ativação dos seus esquemas, explicar a sua contribuição para as dificuldades atuais e motivá-lo às mudanças. Vocês viram como é um passo a passo? Vocês percebem o quanto isso é complexo, né? Então, são muitas questões. Então, você usará técnicas tanto no nível intelectual quanto emocional, conforme já foi descrito anteriormente, né? Conforme ela já foi trabalhando aqui. Então, aí ela traz algumas técnicas. Mas me chama atenção porque, assim, aqui na Judite, ela coloca o questionamento socrático como uma técnica. Mas em outros estudos, em outros textos, a gente compreende que o questionamento socrático, ele não é uma técnica em si, mas ele é uma prática, um posicionamento, entende? Então, dentro do questionamento socrático, a gente já falou, acho que um pouquinho dele lá no começo do nosso curso, e se você ainda não pegou essa técnica, vai lá no livro, dá uma estudadinha melhor para você compreender. Então, é esse questionar básico, né? De uma coisa que leva a outra, a gente vai questionando, questionando, até a raiz do problema em si. Então, isso, compreendem que não é uma técnica, é um posicionamento profissional mesmo, né? Faz parte do psicólogo ser questionador, né? A gente tem técnica de reestruturação, de experimentos comportamentais, né? A gente pede ali para o nosso paciente fazer experimentos, né? Experiências. E isso, gente, a gente utiliza desde os pequenininhos, né? A gente fala, olha, a gente observou que você está fazendo isso, isso e isso, e né, esses pensamentos, né, tá fazendo com que você haja assim. Então, essa semana a gente vai ter uma mudança, a gente vai fazer uma experiência. Só uma experiência, não é para você fazer isso sempre, é só essa semana. E essas experiências vão trazer novas possibilidades, né? A gente vai ressignificar ali várias situações com eles, tá? Histórias, filmes e metáforas, gente, a gente utiliza muito desses recursos, de histórias, de livros, né? Pacientes adultos, a gente sabe, troca livro para o paciente absorver aquilo. Filme, metáforas, filminho eu utilizo muito, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo filminho, faço cineminha com as crianças,
aqui na nossa cidade, é um projeto assim que eu tenho muito carinho. Então a gente utiliza isso em várias idades. Sabe quando você está assistindo um filme e aí você olha e você fala, eu faço isso. E aí, assim, você cai a sua ficha que você fala, nossa, isso daí é muito, tudo errado. Às vezes é essa experiência que vai fazer com que a gente fortaleça aquela, que a gente fortaleça não, que a gente enfraqueça aquela crença que está sendo ali interferindo na gente e a gente repense em novas crenças, tá? O uso de outras pessoas como ponto de referência, né? Então, ter esse exemplo de outras pessoas, autoexposição, né? Dentro das situações aí, dramatizações intelectuais e emocionais, testes históricos, reestruturação dos significados das memórias precoces. Então, aqui a Judite traz uma gama de técnicas, tá? A gente não vai entrar em específico em cada técnica, porque eu vejo que é assim, gente, aqui a gente está aprendendo a base da TCC, e aí em alguns momentos vocês precisam se aprofundar. Então, ficou tal termo aqui no vídeo, parece que eu não compreendi muito bem, a Ellen não se aprofundou muito. Vá buscar esse conteúdo, vá buscar aí dentro do que você trouxe, né? Vá buscar, né? Vá se aprofundar, vá se estudar um pouco mais, se aprofundar, porque é isso, sabe? Não devemos ficar só no óbvio, só no básico. Vá buscar, né? Uma vez psicólogo, eterno estudante. E eu acho que é isso que fica muito claro ao longo do nosso curso. A gente precisa sempre estar estudando. Às vezes vai ter algum conteúdo que você vai perceber, né, que a Judite não se aprofundou tanto. E você vai buscar um outro livro, você vai buscar um curso sobre isso, né? E é isso, gente. O que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso, né? Essa importância e esse manejo que a gente precisa ter com as crenças, né? Para trabalhar isso na clínica com o nosso paciente e conseguir reprogramar certas coisas. Certo? Um beijo e até o nosso próximo encontro.